Ação penal, você já sabe, tem a pública e tem a privada. A pública tem a incondicionada e condicionada a quê? A representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça. E já a ação penal privada tem a propriamente dita ou exclusivamente privada e tem a subsidiária da pública e a personalíssima, meu guerreiro e minha guerreira. Confere também comigo aí os princípios da ação penal. Os princípios da ação penal pública, você já sabe: oficialidade, obrigatoriedade, disponibilidade, divisibilidade e intercedência. Oficialidade pode ser exercido apenas por órgão oficial do Estado. Obrigatoriedade, o Ministério Público é obrigado a promover a ação penal. Indisponibilidade, uma vez instaurada a ação penal, o Ministério Público não pode dela desistir. Divisibilidade, o processo ou a acusação pode ser dividida ou desmembrada. Você, meu guerreiro e minha guerreira, tem questões da Sebrasp que ela já disse que os princípios da ação penal pública também pode ser indivisibilidade, mas vamos ver daqui a pouco. A jurisprudência, tanto do STF como do STJ, diz que não, é princípio da divisibilidade na ação penal pública. E a intranscendência, a pena não passa da pessoa do acusado. Vamos ver agora os princípios da ação penal privada, é o oposto da ação penal pública. Oportunidade ou facultatividade. Cabe ao titular do direito a escolha de propor ou não a ação penal. Disponibilidade, o querelante ou ofendido escolhe se continua com a ação penal ou desiste. Indivisibilidade, olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, enquanto a ação penal pública é divisibilidade, a ação penal privada é indivisibilidade. A queixa contra qualquer um dos autores na ação penal logo obriga o processo contra todos. E a intranscendência, você já sabe que a pena não passa da pessoa do acusado. Vamos ver agora a jurisprudência do STF, que diz o seguinte: é pacífica no sentido da inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade na ação penal pública. Então, ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, o STF diz que é inaplicável o princípio da indivisibilidade na ação penal pública. Então, concretizando que a ação penal pública traduz o princípio da divisibilidade. E o STJ concordou com o STF, que diz o seguinte: não vigora o princípio da indivisibilidade na ação penal pública, meu guerreiro e minha guerreira. Ou seja, falou em ação penal pública, é princípio da divisibilidade. Tanto o STF como o STJ fosse um. Então, meu guerreiro e minha guerreira, eu espero que esses mapas mentais tenham facilitado a sua vida. E vamos agora, isso mesmo, dar início à nossa lei seca estratégica da nossa ação penal, meu guerreiro e minha guerreira. Título 3 da ação penal, artigo 24, diz o seguinte: nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Você acabou de ver agora no mapa mental de Robson Concursos, tratando da denúncia da ação penal pública. Então, ou seja, falou em ação penal pública, você já liga que é denúncia. Falou em ação penal privada, é queixa, meu guerreiro e minha guerreira. Então, artigo 24, na veia nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar. O parágrafo 1º diz o seguinte: no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendentes, descendentes ou irmão mnemônico CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nessa linha sucessória, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo 2º, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. O artigo 25 diz o seguinte: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Guarde bem,
a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Vamos pular o artigo 26, porque não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e foi tacitamente revogado pelo artigo 257, inciso 1 do Código de Processo Penal. O artigo 27 diz o seguinte: qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. O artigo 28, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então você já sabe que esse artigo foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, que é o famoso pacote anticrimes, mas você já sabe que está suspenso, força em honra, está aí as ações diretas de inconstitucionalidade, mas pode cair na prova, viu? Vamos ver agora o parágrafo primeiro, que diz o seguinte: se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. O parágrafo 2º, nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Agora, meu guerreiro e minha guerreira, vamos entrar no acordo de não persecução penal. Eu aposto questões na sua prova desse assunto do acordo de não persecução penal, principalmente as carreiras jurídicas. O artigo 28 diz o seguinte: não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficientemente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Você já sabe aí a atualização da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Então vai cair na sua prova. Diz o seguinte, recapitulando o artigo 28A: não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, você já sabe que infração penal é o gênero que tem o crime ou delito e as contravenções penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá, uma faculdade, propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficientemente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente, meu guerreiro, minha guerreira. 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Inciso 3, prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Decreto-Lei 2848, você já sabe que é o Código Penal. O inciso 4, pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados
pelo delito. 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 1º. Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. O parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Guarde bem esse parágrafo 2º. Inciso 1º. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto-se insignificantes as infrações penais pretéritas. 3. Ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Guarde bem esse inciso 3, meu guerreiro, minha guerreira, ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E o inciso 4, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor estratégico. Parágrafo 3º diz o seguinte: o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. O parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. O parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. O parágrafo 7º diz: o juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. O parágrafo 9º, a vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. O parágrafo 10º, descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. O parágrafo 11º, o descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo. O parágrafo 13. Cumprindo integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior
na forma do artigo 28 deste Código. Então, meu guerreiro e minha guerreira, se esqueceu, quer relembrar, volte de novo no artigo 28A para ficar na mente, na veia, esse acordo de não persecução penal, principalmente carreiras de delegado, promotor e juiz, força e honra. O artigo 29 diz o seguinte: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Relembre de novo, recorde de novo o artigo 29, porque despencam nas provas. Artigo 30, ao ofendido ou ao quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendentes, descendentes ou irmão. Você já sabe que é o CAD. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. O artigo 32... nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar sua pobreza, nomeará advogado para promover ação penal. O parágrafo 1º diz: considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. O parágrafo 2º: será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. O artigo 33, se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses destes com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 anos e maior de 18, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Artigo 36. Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e em seguida o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do artigo 31, que você já sabe que é o CAD, cônjuge, ascendente, descendentes ou irmão, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação caso o querelante desista da instância ou a abandone. O artigo 37, as fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer ação penal devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou no silêncio destes pelos seus diretores ou sócios gerentes. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Guarde bem, não é do dia do crime, é do dia que vier a saber quem é o autor do crime. Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo nos casos do artigo 24, parágrafo único e 31. Grave bem, meu guerreiro e minha guerreira, que esse artigo trata da decadência e não da prescrição. Artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente por procurador com poderes especiais mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. O parágrafo 1º, a representação feita oralmente ou por escrito sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público quando a este houver sido dirigida. O parágrafo 2º, a representação conterá todas as informações
que possam servir à apuração do fato e da autoria. O parágrafo 3º, oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for. O parágrafo 4º, a representação, quando feita ao juiz ou perante este, reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito. Parágrafo 5º, o órgão do Ministério Público dispensará um inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias, meu guerreiro, minha guerreira, isso mesmo, grave bem esse prazo de 15 dias que diz que o órgão do Ministério Público dispensará um inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Artigo 40. Quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Grave bem, tatue o artigo 42 que diz: o Ministério Público não poderá desistir da ação penal, meu guerreiro, minha guerreira. Artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato, o nome do querelante e a missão do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Artigo 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançável. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial. Artigo 16. Contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Então você já sabe, estando o réu preso, 5 dias, estando o réu solto, meu guerreiro e minha guerreira, 15 dias, isso mesmo. E se voltar de novo para o Ministério Público receber novamente os autos, novo prazo, meu guerreiro. Então, preso, você já sabe que o Ministério Público tem 5 dias e o réu solto 15 dias, fosse honra. Parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar um inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Parágrafo 2º. O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos, e se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. O artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade, meu guerreiro. Mais um princípio aqui, o princípio da indivisibilidade. Falou em queixa, princípio da indivisibilidade. Por isso que tanto o STF como o STJ diz que na ação penal pública prevalece o princípio da
dá o que, meu guerreiro e minha guerreira, que você já sabe. E aqui na ação penal privada que trata da queixa, meu guerreiro e minha guerreira, contra qualquer dos autores do crime, obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade, traduzindo aqui o princípio da indivisibilidade dentro da ação penal privada, porque falou em queixa, ação penal privada, meu guerreiro, falou em denúncia, ação penal pública, e lá na ação penal pública, traduzindo lá o princípio da divisibilidade, força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 49, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Artigo 50, a renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro. O artigo 51, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza todavia efeito em relação ao que se recusar. Porque você já sabe, meu guerreiro, minha guerreira, que um perdão é um ato bilateral. Isso mesmo, perdão é um ato bilateral, é diferente da renúncia. A renúncia é um ato unilateral, o perdão é um ato bilateral. Por isso que diz o artigo 51, despenco nas provas, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza todavia efeito em relação ao que o recusar. Já a renúncia é totalmente inverso, meu guerreiro e minha guerreira. O artigo 52, vamos pular porque não tem mais aplicação prática. O artigo 53 diz, se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. O artigo 54, mesma coisa do artigo 52, não tem mais aplicação prática. Vamos ver agora o artigo 55, diz, o perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. O artigo 56, aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso disposto no artigo 50. Artigo 57, a renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Você já sabe, renúncia, ato unilateral, perdão, ato bilateral. Então você já sabe, a renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Artigo 58, concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Não vou explicar aqui o que é renúncia tácita nem perdão tácito, meu guerreiro, porque aqui é a leitura mais da lei seca da ação penal. Estratégico ali os mapinhas mentais para facilitar o nosso aprendizado, o seu aprendizado, o meu aprendizado. Mas eu acredito que você já sabe o que é renúncia tácita e o perdão tácito, força em honra. Vamos ver agora, recapitulando de novo o artigo 58 que diz, concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Ou seja, aqui está de forma tácita. Ou seja, a lei não diz que é 3 dias, aí você fica em silêncio, então de forma tácita já está valendo. Pegou a dica do que se torna uma coisa tácita, força e honra. Parágrafo único, aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Artigo 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Meu guerreiro, minha guerreira, artigo 60, despenco nas provas, você tem que estar na sua mente todos os incisos que trata aí da perempção. Artigo 60 diz, nos casos em que somente, é somente mesmo, se procede mediante queixa, ou seja, ação penal privada, nos casos em que somente se procede mediante queixas, considerar-se a perempta a ação penal, traduzindo aqui o Instituto da Perempção. Então, guarde bem, nos casos em que somente se procede mediante queixa,
considerar-se-á perempta a ação penal. Inciso 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias. 2. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Inciso 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. O inciso 4, quando, sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Vamos recapitular, meu guerreiro, porque artigo 60 tem que estar tatuado, decorado na sua mente. Diz o seguinte: nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta ação penal. 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguintes. 2. Quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. E 4. Quando sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Acabamos de recapitular tudo sobre perempção. O artigo 61 diz: em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final, ou seja, 5 dias depois 5 dias a decisão. Artigo 62, nosso último artigo da nossa ação penal, meu guerreiro e minha guerreira, diz o seguinte: no caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Outro também que você deve gravar na mente: no caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.